Muitos ensinam corretamente sobre este assunto, mas poucos dão devido destaque ao ponto central da fé cristã que está presente aqui. O Pai é quem inicia a obra de salvação. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Este vídeo foi preparado com muito carinho para você, professor, professora da Escola Bíblica e aluno da Escola Dominical, que nos acompanham aqui pelo canal, e hoje estaremos falando sobre a lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre do ano de 2026. É uma alegria ter você por aqui. Se ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas para que mais irmãos e amigos possam estar acompanhando nossas lições e assim crescermos juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos ao assunto da nossa primeira lição, da nossa lição de hoje. Lição número 3. O Pai enviou o Filho, dia 18 de janeiro de 2026. Diz o nosso textual: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Primeira Epístola de João 4:9. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano de salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Nossos objetivos da lição: compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E terceiro, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Agora veja um ponto que eu quero destacar para você, querido professor. Se não entendermos corretamente por que o Pai enviou o Filho, corremos o risco de ensinar essa lição de forma correta. No entanto, sermos fracos na sua aplicação. E aqui é uma coisa importante que eu quero destacar com você. Sempre nós temos que ter essa dupla preocupação. Primeiro com a interpretação e depois com a aplicação. As duas coisas precisam andarem juntas no nosso estudo e exposição bíblica. Primeiramente, a interpretação. O que é a interpretação de um texto bíblico? É entender o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis dizer. É importante frisar que todo texto bíblico ele só tem uma interpretação, que é aquela que o autor quis transmitir. Então, todo texto bíblico só vai ter uma interpretação. Agora, o que é aplicação? A aplicação é entender o que Deus quer me ensinar através deste texto. Enquanto que a interpretação, cada versículo só tem uma, na aplicação, os mesmos textos da Bíblia podem ter várias aplicações diferentes. É por isso que nenhum texto da Bíblia se torna maçante, cansativo ou esgotado em seu sentido, em sua aplicação. É aí que está a unção infinita da palavra de Deus. Todas as vezes que lemos o Salmo 23, por exemplo, ele vai ter uma aplicação diferente na nossa vida. A interpretação está lá, mas a aplicação é aquilo que Deus quer me ensinar naquele momento através daquele texto. Então é importante nós termos a interpretação correta e fazermos uma aplicação correta daquilo que está sendo ensinado. Porque a mensagem cristã, ela precisa estar relacionada, ela precisa relacionar uma verdade eterna, que é aquilo que a palavra está nos ensinando, com uma necessidade humana. Então nós precisamos fazer esta relação entre a verdade eterna que está exposta no texto e a necessidade humana, que é a aplicação. Por isso, nós precisamos entender corretamente sobre o envio do Filho, passar esta mensagem com uma aplicação que vai trazer o efeito na vida das pessoas, o crescimento espiritual do corpo de Cristo de uma forma geral. Começando então a nossa introdução, pode surgir aqui uma questão já desde o título desta lição de hoje, a lição número 3. Por quê? O Pai enviou o Filho. Será que então o Pai é maior que o Filho, já que ele foi quem o enviou? Bom, nós temos que lembrar o que já falamos, inclusive na aula passada, que as três pessoas da Trindade são coeternas, cossubstanciais e coiguais. Ou seja,
todas elas são eternas, todas elas têm a mesma essência divina e todas elas são coiguais. Não há maior nem menor entre as três pessoas da Trindade. Por isso, o Pai, quando envia o Filho, ele está apenas identificado com a sua função na obra da redenção. O Filho está subordinado ao Pai e obedece, vindo até a terra, é a função do Filho de executar o plano de redenção. Observe que Jesus, o Filho, já tinha a glória com o Pai desde a eternidade. João capítulo 17, versículo 5, ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que houvesse mundo, Cristo, o Filho, já era glorificado com o Pai. Cristo é também o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Então, assim, quem está enviando, no caso o Pai, é igual ao enviado, que é o Filho. O atributo do Pai é o mesmo atributo do Filho. No caso do Pai e do Filho, há coigualdade, mas há uma diferenciação na função em que eles estão executando. Diferente, por exemplo, de outros casos na Bíblia, quando o Pai, Deus, enviou seus profetas no Antigo Testamento. Claramente aqui, quem está enviando, no caso o Pai, é maior que os profetas que estão sendo enviados. Jesus também enviou 70 de seus discípulos a pregarem nas cidades e nas regiões circunvizinhas. Também, Jesus, o Filho, é maior que seus discípulos que estão sendo enviados. E o Espírito Santo também envia Saulo e Barnabé, em Atos capítulo 13, para a obra missionária. Por óbvio, o Espírito é maior que Saulo e Barnabé. Diferente, então, do caso que estamos tratando aqui nesta lição, onde o Pai envia o Filho e ambos são coiguais. Então, na Trindade, não há hierarquia de maior ou menor, mas o Filho se sujeitou à função do Pai para cumprir e executar o plano de redenção da humanidade. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição: o envio do Filho e o amor do Pai. O amor incondicional do Pai. Assim como o Pai criou todas as coisas, o nosso Deus, quando fez isso, não adquiriu um novo atributo. Ele não passa, por exemplo, a ser criador somente a partir daquele momento. Quando Deus cria, ele simplesmente está refletindo algo que ele já é desde a eternidade. Ele sempre foi todo-poderoso, ele sempre foi criador, ele sempre foi amor. Observe que na oração sacerdotal, em João 17, 24, Jesus diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Versículo 27. E eu lhes fiz, 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, observa, desde a eternidade, o Pai já amava o Filho. É a pericorese, uma pessoa da Trindade coabitando nas outras. Eles habitam umas nas outras, têm essa interação eterna. Ou seja, o Deus que já amava desde a eternidade intratrinitariana, na pericorese, cria e quer agora que a sua criação experimente, desfrute também deste amor pessoal intertrinitário que já havia desde a Trindade, ou seja, Deus está expandindo o seu amor para toda a sua criação. Robert Letton, na sua obra sobre a Trindade, no capítulo onde ele trata sobre a natureza interna da Trindade e seus desdobramentos, ele expressa dessa forma, que o amor intratrinitário não é apenas um atributo isolado, mas é algo constitutivo da própria comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. E que isso torna o fundamento do amor que Deus derrama, expandindo este amor, compartilhando com a sua criação.
e nos chama a viver em comunhão com Ele e com os outros. É por isso que Jesus declarou no versículo que nós lemos: o amor com que tens me amado esteja neles. Diz aqui o texto da nossa lição. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João 3:16. E aqui ainda vai nos dizer que o verbo grego para este amor é agapao, o substantivo é ágape. Podemos identificar teologicamente 4 tipos de amor. E aqui, professor, é uma aplicação que quero deixar para você. Explique para os seus alunos os 4 tipos de amor teologicamente, para que eles possam diferenciar uns dos outros e, assim, identificar este amor ágape, com o qual o Pai amou ao Filho, amou ao Espírito e também amou ao mundo, como está em João 3:16. C.S. Lewis, na sua obra sobre os 4 amores, vai nos detalhar teologicamente sobre esses 4 amores. Primeiro tipo de amor, o amor ágape, que é o amor divino e supremo. É considerado o amor mais elevado. É um amor incondicional, altruísta, porque não espera nada em troca e coloca sempre o outro acima de si, e é um amor sacrificial. Ele aparece no Novo Testamento como o tipo de amor que Deus manifesta pelas pessoas, especialmente evidenciado em Cristo, João 3:16, 1 João 4:8. C.S. Lewis vai dizer que o amor ágape, ele é um amor que transborda e nos capacita a amar além dos nossos próprios interesses. E ele é distinto dos demais amores naturais. O segundo tipo de amor é o amor eros, que é o amor do desejo e da atração. Ele aparece na Bíblia Sagrada, aparece também em toda a filosofia grega como um amor apaixonado, motivado pelo desejo, pela beleza, pela união afetiva. C.S. Lewis vai dizer que esse amor é tratado como uma forma de amor que precisa ser sublimado e orientado pelo amor de Deus. O terceiro tipo de amor é o amor filia, o amor fraternal, de amizade. Ele é um amor entre amigos e irmãos. É a amizade em sua forma mais profunda. Ela está vinculada a 3 elementos: a confiança, a lealdade e a reciprocidade. É interessante que esse amor filia, ele é um amor que surge da afinidade com o outro, distinto tanto do desejo, que é o amor eros, quanto do amor como caridade, que é o amor ágape. Na Bíblia, o amor filia aparece, por exemplo, na amizade leal entre Davi e Jonatas, entre Jesus e Lázaro, lá em João, capítulo 11, e também em outros textos bíblicos, como Provérbios 17:17, onde o escritor nos diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nascerá um irmão. Ainda Provérbios 18:24, que existe amigo mais chegado que um irmão. Isso é interessante, como Deus valoriza esse amor filia e ele concede amor ao homem este amor, porque muitas vezes este amor suplanta até mesmo laços sanguíneos. O quarto tipo de amor é o amor storgê, que é o amor familiar, afetivo. Ele representa o amor natural que emerge de um vínculo familiar, como o amor entre pais e filhos, mães e filhos. É uma expressão legítima e o mais sublime amor do nível humano, que também precisa ser transfigurado pelo amor de Deus. Porque o pecado, ao entrar no mundo, ele corrompeu esses 3 tipos de amor da esfera humana: o amor eros, o amor filia e o amor storgê. Os 3 foram corrompidos pelo pecado. Os 3 foram deturpados pelo pecado. Hoje, o amor eros, que foi criado por Deus para trazer alegria, satisfação e a procriação dentro do casamento, foi transformado simplesmente em erotização e todo tipo de imoralidade, como vemos, infelizmente, no mundo hoje em dia. O amor filia foi corrompido pelo pecado e hoje muitas das amizades já não são mais um sentido altruísta, verdadeiro, fraternal, mas sim baseados em interesses, status ou oportunidades. O próprio amor storgê, que é o amor familiar, foi corrompido pelo pecado. Deus chega a dizer assim lá no livro de Isaías: porventura pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do fruto do seu ventre,
Nós vemos que hoje, infelizmente, até isso está acontecendo. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E hoje estamos vendo até mesmo o amor entre pais e filhos se esfriarem nos dias de hoje. Este amor também foi corrompido pelo pecado. Agora é interessante que esses três tipos de amor que são de esfera humana, eles não são tão sublimes e são inferiores ao amor ágape. Repare que o amor ágape, o amor de Deus, é superior a todos estes outros, pois são da esfera humana. E por isso é possível nós afirmarmos que eros, storge e filia descrevem expressões naturais do amor humano, enquanto o ágape tem sua origem em Deus. Porém, esse amor divino, esse amor ágape, ele se manifesta e se concretiza nas relações humanas, de eros, filia e storge. É interessante que o amor ágape foi manifestado por Deus ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, porque antes de haver a cruz, já havia o amor. Antes de haver a queda, já havia uma redenção preparada. E este amor ágape do Pai, ele é um amor universal, como diz o autor da lição. Este amor alcança toda a humanidade e é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. É importante destacarmos aqui que o Pai amou a todos, desejando que todos se salvassem. Tome nota destes textos e você pode utilizar para enriquecer este tópico também na sua aula e para seu conhecimento. 1 Timóteo 2 e 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O amor de Deus, ele ultrapassa fronteiras linguísticas, raciais. Ele deseja que todos tenham a oportunidade de seguir a Cristo e que todos se salvem, embora saibamos que nem todos serão salvos, pois o seu amor também é justo. E a Bíblia mesmo deixa claro que aqueles que rejeitarem a salvação em Cristo, seu lugar será no inferno. Apocalipse 21 e 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, professor, explique para os seus alunos que a salvação nunca é imposta, ela é proposta. Jesus nos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então a salvação, ela não é imposta. Deus ama a todos e espera que todos sejam salvos, mas ele propõe esta salvação ao homem, que deve responder positivamente à oferta da graça mediante a ação preveniente do nosso Deus. Segundo ponto da nossa lição: a iniciativa soberana de Deus. E aqui é um ponto importante da nossa lição. Deus não foi surpreendido pela queda do homem. A queda do homem não foi um acidente, uma tragédia somente. Observe que o Filho já havia sido escolhido como Redentor desde a eternidade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. A soberania de Deus ao criar seres moralmente livres, ela está justamente condicionando a adoração, inclusive, que Deus recebe a uma adoração voluntária e não automatizada. Deus criou seres moralmente livres, que podem ou não adorá-lo. A adoração que Deus espera do ser humano não é, então, uma adoração mecânica, automática, não. É uma adoração voluntária. Vamos destacar este trecho da lição neste tópico. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Romanos 5:8 declara: mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós. Você ainda pode usar estes textos para enriquecer a sua aula neste tópico. Efésios 1 e 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, 1 João 4,19 vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, é Deus quem vai ao encontro do homem perdido. A iniciativa é toda divina, porque só ele poderia romper este abismo que há entre criatura e Criador, entre Deus e pecador. Mas ele rompe este abismo e estabelece na cruz de Cristo uma ponte que religou este homem novamente para com Deus. A iniciativa é toda de Deus. Terceiro subtópico, o envio do Filho e a Trindade. O envio do Filho teve um objetivo claro, redenção. Esta é a palavra-chave. Segundo Coríntios 5,19, nos ensina que Deus estava com Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, quando olhamos para a cruz, como citei na aula passada, a justiça e o amor de Deus unidos na cruz. Na cruz, Deus está religando o homem consigo. Na cruz, ele está reconciliando consigo mesmo o homem que estava perdido. A salvação, ela não é apenas livramento da condenação, mas é a restauração do relacionamento do homem com Deus. 1 Timóteo 1,15 reforça que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Observe, então, que a salvação não é resultado de uma ação isolada, mas é uma obra que envolve perfeitamente, harmoniosamente, o Deus triuno. O Pai envia o Filho por amor. O Filho vem voluntariamente, em obediência, e se entrega na cruz. O Espírito Santo agora é quem aplica esta obra redentora aos que creem no sacrifício de Cristo. Não há divisão de vontade, nem inferioridade de essência entre as pessoas da Trindade. Há distinção pessoal e unidade absoluta de propósito. E aqui vem uma aplicação para você, professor. Explique para os seus alunos que esta redenção que Cristo realizou no Calvário envolve o preço, o sacrifício e o amor de Cristo. Se trata da manifestação da unidade da Trindade. O Pai toma a iniciativa. O Filho é enviado e cumpre a missão redentora. E o Espírito Santo efetua a salvação no coração do ser humano. Dessa forma, fecha muito bem este raciocínio. Agora, faça uma pergunta de aplicação no exercício prático com a sua turma. Faça esta pergunta para eles. Se a salvação é obra do Deus Trino, o que isso ensina sobre a graça de Deus? Essa é uma pergunta interessante. E a resposta, você pode ouvi-los e depois comente, explique com eles, dizendo que isto nos ensina que não somos salvos por mérito, mas por Deus, que em sua unidade perfeita decidiu nos amar primeiro. 1 João 4,19. Segundo ponto da lição, o Filho e a plenitude dos tempos. Primeiro subtópico, a preparação histórica e religiosa. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esta plenitude dos tempos envolveu condições históricas específicas que serviram ao propósito missionário do Evangelho, sem jamais limitar a ação soberana de Deus a meras causas humanas. É interessante observarmos no dicionário teológico do conceituado pastor Cláudio Honor de Andrade, ele traz aqui uma definição interessante sobre a plenitude dos tempos. Foi exatamente o auge desta era de domínio gentílico em que Jesus Cristo nasceu, desenvolveu seu ministério, foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos.
Então, a plenitude dos tempos afirma que Cristo entra na história no momento exato determinado por Deus, inaugurando uma nova era da redenção do homem, na qual aqueles que estavam sob a lei são adotados como filhos de Deus. Então, plenitude dos tempos não é apenas um marco temporal, não. Repare que esta palavra plenitude, do grego pleroma, ela significa aquilo que foi completado, um estado total de realização, o momento em que algo atinge o seu propósito pleno. No pensamento paulino, pleroma não indica apenas quantidade, mas um cumprimento intencional de algo que chegou exatamente ao ponto desejado por Deus. Então, plenitude, pleroma, do tempo, cronos. Interessante que ele usa a palavra cronos, porque o tempo cronos significa um tempo cronológico, uma sucessão histórica, um fluxo contínuo de acontecimentos. Paulo não usa aqui a palavra tempo kairos. O tempo kairos é um tempo divino de oportunidade, por exemplo, de ocasião, mas ele usa o tempo cronos, que indica que toda a história, os fatos históricos foram conduzidos soberanamente por Deus até este momento. Plenitude dos tempos, então, é um evento escatológico para a época central, no qual o Deus eterno invade o tempo e conduz acontecimentos para consumar o seu propósito de salvação. Podemos destacar 3 fatores para definir essa plenitude dos tempos de uma forma prática na época. A paz romana, ou seja, o Império Romano trouxe uma quietude, um fim das grandes guerras que estavam acontecendo e uma paz para todo o maior império do mundo na época. A divisão da língua grega, principalmente do grego koiné, a expectativa messiânica que já havia principalmente entre os judeus, havia já uma globalização no comércio da época. Globalização não é uma coisa de agora. Já havia naquela época trocas e negociações entre os povos, entre as nações. O Império Romano havia estruturado um sistema muito bem desenvolvido de estradas que ligava as principais cidades e regiões estratégicas. Isso favoreceu posteriormente o próprio progresso da missão evangelística, apostólica da igreja primitiva. Então, a própria língua grega, que era a língua falada em todo o mundo conhecido da época, o grego koiné, possibilitou uma propagação maior da mensagem do evangelho. Então, veja que a encarnação de Cristo revela tanto o governo de Deus sobre a história, quanto uma ação conjunta da Trindade na obra de redenção. Uma aplicação para você, professor. Ensinar esta verdade sobre a plenitude dos tempos na IBD fortalece a fé dos alunos, mostra que a redenção não depende das circunstâncias humanas e também fala sobre a fidelidade de Deus que conduziu toda a história para o cumprimento da sua vontade. É bom trazer aqui uma aplicação a todos nós, aos alunos também. E é bom destacar que isso mostra como Deus está no controle do curso da história. Ele dirige os acontecimentos para que Cristo viesse ao mundo na hora certa. Sempre foi assim. Deus continua sendo Deus que intervém e age na história no seu tempo. Ponto subtópico 2 deste item. O filho nascido sob a lei. Nascido de mulher, conforme Gálatas 4:4. Nascido de mulher e nascido sob a lei. Nascido de mulher significa que Cristo veio a este mundo cumprindo a profecia de Isaías 7:14, onde fala que a virgem conceberá. Mateus 1, 22, 23 é o cumprimento dessa profecia. A divina conceição de Cristo no ventre de Maria fez com que Cristo viesse a esse mundo como humano. Cristo não se fez homem só na aparência, como ensinava a heresia do docetismo, mas ele verdadeiramente tornou-se humano, apontando para a plena identificação de Cristo com a condição humana. É interessante este texto de Isaías 7,14. A virgem conceberá, e é aí que está o milagre da divina conceição de Cristo. Porque se o texto dissesse uma jovem conceberá,
uma jovem conceber, isso é normal. Agora, uma virgem conceber é algo completamente anormal, extraordinário. E é aí que está o milagre. Cristo foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Veja o que diz em Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Isso significa que Cristo é nascido de mulher. Ele é, como diz em Gênesis 3:15, a semente da mulher. Toda a humanidade, todos nós somos sementes de homem, mas ele é diferente, porque a Virgem concebeu por obra do Espírito Santo. Ele é nascido de mulher, a semente da mulher. E ele também é nascido sob a lei, porque Cristo cumpriu em si todos os requisitos da lei. Mateus 5:17. Jesus foi o único judeu na história capaz de reivindicar a observância completa e impecável de todos os mandamentos da lei, pois nele não se achou pecado. Por isso, ele pôde se oferecer voluntariamente em sacrifício substitutivo, vicário, por aqueles que estavam perdidos e condenados pela lei em seus pecados. Veja estes textos, marque para você destacar nesse ponto da lição. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 4:15, como já lemos. Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus. 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 João 3:5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. É importante nós destacarmos isso aqui, porque Cristo cumpriu toda a lei, ele venceu. Ele foi o filho nascido sob a lei. E como diz a lição, no final deste subtópico, ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. É muito importante destacarmos este ponto, como Cristo cumpriu a lei e ela teve o seu cumprimento, o seu fim em Cristo, porque ele venceu. Terceiro subtópico, a adoção de filhos. A obra do Espírito, a obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Isso aqui é um ponto interessante. Você pode comentar aqui. Jesus é o único filho de Deus por natureza. Anjos são filhos de Deus por criação. Nós, seres humanos, somos filhos de Deus por adoção. Veja João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Paulo vai ratificar isso em Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso exclui qualquer mérito humano e revela a graça infinita do nosso Deus ao adotar como filho todo aquele que crê em Cristo. Isso é algo maravilhoso. Agora vamos destacar uma aplicação, professor, sobre este ponto da aula na ação da Trindade, a adoção. Adoção é uma palavra grega, hriotessia. Ela era muito comum no Império, entre os gregos e romanos, mas era pouco difundida entre os judeus. A adoção indicava que a pessoa adotada passava a ter os mesmos direitos da família consanguínea que a adotou, inclusive com relação a direitos à herança. O pai enviou o filho. O filho se encarnou para cumprir a sua missão, mas o Espírito testifica a nossa adoção e evidencia essa filiação espiritual
nos dando intimidade que o cristão passa a desfrutar com o Deus Pai. Vamos ver o texto de Gálatas 4 e 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui tem um ponto importante que eu quero esclarecer com você. Essa expressão aramaica, Abba, da onde ele fala Abba, Pai, Abba, com 2 Bs, traduz-se pela intimidade e a segurança de um filho ao se relacionar com o pai. Era nos momentos de intimidade, de relacionamento de um filho que se referia ao pai como Abba. Veja como o próprio Cristo usa essa expressão em Marcos, capítulo 14, versículo 36. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus. Através da adoção, nós podemos nos referir a Deus, assim como Cristo se referia a Ele. E não somente pelo uso desta palavra, mas pelo direito espiritual de termos a intimidade e a segurança de um filho que agora pode dizer ao seu Pai Celestial, Abba, Pai. O Pai enviou o Filho para nos dar a vida eterna, João 3,16. Mas do Pai e do Filho procede um Espírito Santo, que é quem cuida da nossa vida interna, nosso homem interior, alma e espírito. Veja o que diz em João 14,17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Cristo foi enviado para realizar a obra da nossa vida eterna. O Espírito Santo está conosco para cuidar da nossa vida interna. Terceiro ponto da nossa lição. A Trindade no plano de salvação, primeiro subtópico, a vontade do Pai realizada no Filho. Este é o coração do plano de salvação, ao mostrar que a redenção é fruto de uma ação harmoniosa da Trindade. A Escritura ensina que a iniciativa de salvação pertence ao Pai, que em sua soberana vontade enviou o Filho ao mundo para cumprir este propósito eterno da redenção. Este envio não implica inferioridade do Filho, como falamos, mas revela a perfeita comunhão de vontade entre as pessoas divinas da Trindade. O Pai deseja salvar, e o Filho, em plena unidade com esta vontade, vem voluntariamente para realizar essa obra. João 6,38, marque aí. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Teologicamente, o Filho não atua como um agente independente, como um ser subordinado em essência, mas como o Verbo eterno que assume a natureza humana para obedecer voluntariamente o plano do Pai. A obediência de Cristo, o seu esvaziamento, o kenosis de Cristo, não vamos entrar nisso agora, pois será tratado em outras lições mais à frente, mas esse esvaziamento de Cristo, Filipenses 2,5 em diante, seu kenosis, culminando na cruz. Isso não foi por uma coerção, mas foi amor e concordância plena à vontade divina. João 10, 17, 18, Filipenses 2, de 6 a 8. Uma aplicação para você, professor, destaque agora este ponto. Assim, a vontade do Pai revelada na missão do Filho. E o Filho glorifica o Pai ao cumprir perfeitamente esta missão. Por isso que ao cumpri-la, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então você vê como esta vontade se cumpre e agora, ao cumpri-la, ele está glorificando o nome do Pai. Segundo ponto,
a mediação exclusiva do Filho. E aqui é algo muito interessante. Ao se encarnar para revelar a glória do Pai, morrer pelos pecados da humanidade, ressuscitar para a justificação daqueles que creem, o Filho cumpriu essa missão que o Pai lhe deu. Portanto, a salvação ela é cristocêntrica, ela é obra e função do Filho. Jesus é o caminho, ele é o centro da obra de salvação, ele é o mediador entre Deus e os homens. Este é o ponto que deve ser enfatizado. A mediação de Cristo não é apenas funcional, mas ela é profundamente teológica. Somente aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem pode unir estas duas partes que estavam separadas pelo pecado, Deus e o homem. Vamos aprofundar este conceito? Vamos fazer um paralelo relacionado com a realidade do Antigo Testamento. Aqui eu quero mostrar algo maravilhoso para você. Jó, capítulo 9, do 33 ao 35, vai nos falar sobre isso, mas em específico, versículo 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Aqui nós vemos Jó em um clamor humano por um mediador. No contexto do sofrimento de Jó, ele se lamentava por não haver um mediador entre Deus e ele. Ele sentia-se a uma distância muito grande, havia um abismo entre os dois e ele estava isolado, sentia-se isolado e sozinho em seu sofrimento. No contexto desse versículo de Jó, expressa o drama do homem diante da santidade de Deus. Jó reconhece duas realidades durante o seu sofrimento: que Deus é justo e soberano e que o homem é frágil e incapaz de se justificar diante de Deus. O problema que Jó vivencia aqui não é apenas o sofrimento, mas é uma distância ontológica entre Deus e o homem. Jó percebe, então, que ele não pode se defender sozinho, que ele não pode contender com Deus e que ele precisa de alguém que represente ambos os lados nessa questão. Esse clamor revela uma necessidade universal, toda a humanidade, não apenas pessoal de um mediador. Aquilo que Jó lamenta, preste atenção, aquilo que Jó se lamenta por não existir, o Novo Testamento afirma existir em Cristo. Porque enquanto Jó está se lamentando por não haver um árbitro, um mediador entre ambos os lados, no seu sofrimento, agora 1 Timóteo 2:5 vai nos dizer: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Cristo é verdadeiro Deus, ele representa Deus diante dos homens, mas ele também é verdadeiro homem, ele representa os homens diante de Deus. Que coisa maravilhosa! Ele é o árbitro que põe a mão sobre ambos. Herman Bavinck, um reconhecido teólogo holandês do século XIX, ele afirma sobre isso dizendo que a reconciliação exige um mediador que pertença plenamente a ambas as partes. Auguste Strong, na sua obra reconhecida de teologia sistemática de Strong, ele fala o seguinte: Cristo é mediador não apenas por sua obra, mas por sua pessoa, por quem ele é. E aqui tem algo interessante para compartilhar com você. Indico também essa obra, de W. E. Vine, se você ainda não tem, vale muito a pena. É um dicionário exegético e expositivos das principais palavras do Antigo e Novo Testamento. E aqui falando sobre esta palavra de mediador, página 777, ele fala o seguinte: pois a salvação dos homens tornava-se necessário que o próprio mediador possuísse a natureza e atributos daquele para quem ele age, e igualmente participasse da natureza daqueles por quem ele age, exceto o pecado. Somente sendo possuidor da divindade e da humanidade é que ele poderia compreender as reivindicações de um e a necessidade dos outros. Ademais, as reivindicações e as necessidades só poderiam ser satisfeitas por alguém que, sendo comprovado que ele mesmo não tem pecado, oferecer-se-ia a si mesmo um sacrifício expiatório em favor dos homens. Glória a Deus. Somente Cristo é mediador entre Deus e os homens, porque só ele atende a esses critérios. Só ele é 100% Deus, completamente divino.
mas também foi completamente homem. Por isso agora ele representa Deus diante dos homens e ele intercede a favor dos homens diante de Deus. Isaías 53, 10 e 11 ele vai dizer, porque ele foi colocado entre os pecadores, mas pelos pecadores ele intercedeu. Essas afirmações ecoam exatamente no anseio de Jó, alguém que esteja do lado de Deus e do lado do homem ao mesmo tempo. Na encarnação, o Filho assume a natureza humana sem deixar de ser plenamente divino, tornando-se então o ponto de encontro entre o céu e a terra. É como que se ao abrir seus braços na cruz, com uma mão ele toca os céus e com a outra ele toca a terra, religando o homem com Deus e tornando-se o único mediador entre Deus e os homens. Que maravilha! Terceiro ponto da nossa lição, para irmos para o nosso final. A aplicação da salvação pelo Espírito. O Pai tem a função de enviar o Filho. O Deus Filho tem a função de mediador, como já falamos. O papel do Espírito Santo como outro consolador é múltiplo na aplicação da salvação. Essa expressão outro consolador deixa claro que é alguém da mesma essência. Está falando do Espírito Santo com relação a Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de João. Aplicação para você, professor, leia expositivamente esse terceiro subtópico aqui da lição na sua classe. Programe o seu tempo de aula, cadencie seus comentários para que você possa ler expositivamente este tópico da lição. Aqui o nosso escritor vai apontar 9 obras do Espírito Santo com relação à salvação na vida do crente, a aplicação desta obra, e isso é muito importante. Se possível, leia estes versículos, porque às vezes somente falarmos, citarmos a referência sem lê-la, não fica completo. Muitas vezes é muito importante você abrir a Bíblia e ler o texto. É muito essencial fazer isso. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para, e ali o escritor começa a elencar aí 9 ações do Espírito na salvação, na vida do crente. Primeira, que ele fala ali, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 a 11. 2, é o Espírito Santo que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 4, 6. 3, ele ensina a verdade. 4, regenera os pecadores. 5, sela os que creem. 6, opera a santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? É o estado em que o crente se encontra diariamente, após a sua conversão. Na conversão, passamos pelo processo de santificação posicional. Éramos pecadores condenados, agora somos pecadores justificados. Fomos considerados santos diante de Deus, mas agora inicia-se o processo da santificação progressiva, e que cada dia o cristão deve tomar a sua cruz, negar o pecado, resistir às tentações, e quem opera esta obra de santificação progressiva é o Espírito Santo. A obra de santificação no crente se completa no dia do arrebatamento para os vivos ou da ressurreição para aqueles que já partiram em Cristo. Ali será concluída a obra de santificação na vida do cristão, com a glorificação, a ressurreição dos nossos corpos no grande dia do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, é o Espírito quem opera em nós esta obra da santificação progressiva. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. 7º ponto, assegura a perseverança dos crentes. É ele que faz isso. 8, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. E 9, o Espírito nunca age independentemente do Filho e do Pai. Sua missão é a de exaltar a glória do Deus triuno. Ou seja, tudo aquilo que o Espírito Santo faz, produz na vida do cristão, é com o intuito de glorificar a Santíssima Pessoa da Trindade. Deus abençoe você com essa lição. Vamos à nossa conclusão. Nós não vamos nos alongar muito neste ponto até sobre o Espírito, porque haverão outras lições, mas é importante destacarmos estes itens. Conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando o seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores.
O Filho, em obediência plena, realizou a redenção. O Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão ao Deus triuno que nos salvou. Que Deus abençoe sua aula, seu ministério de ensino, sua vida cristã, meu irmão, minha irmã que também está acompanhando nossos vídeos aqui, nossos comentários, na sua dedicação ao conhecimento da palavra de Deus. Se esse comentário foi útil para você, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe. Na próxima semana voltamos com a nova lição de número 4. Um abraço, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.